Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor vai entrar em campo amanhã jogando em casa contra o Libertad pela Libertadores. E essa história de Alan Franco de saída para o Palmeiras procede ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo que decidiu tomar uma decisão relacionada a reforços. O Tricolor não descarta a contratação de atletas na metade do ano, mas esqueçam qualquer aquisição que dependa de dinheiro. Ouvi a seguinte frase de uma pessoa super importante do departamento de futebol de São Paulo, abre aspas, posso garantir que o São Paulo não realizará nenhuma compra em 2025. Então é o São Paulo cravando que não há dinheiro para aquisição de direitos econômicos. Nicola, isso significa que o São Paulo não terá reforços? Não. Vale a lembrança de que os 4 primeiros contratados no ano, todos vieram a custo zero. E o São Paulo vai seguir tentando operar nesse tipo de modelo. Os laterais Cédric Soares, Wendel e Enzo Dias, além do meio atacante Oscar, não tiveram custos, estavam livres no mercado ou chegaram por empréstimo, como no caso do Enzo Dias. E é esse tipo de negociação que o São Paulo busca para a janela de 2 a 10 de junho e a partir de julho, quando abre-se uma janela um pouco maior. Importante lembrar que, por conta da crise financeira, São Paulo não tem capacidade para aumentar muito a sua folha salarial. Então, chegarão reforços pontuais e apenas se existirem saídas. Só para completar o noticiário São Paulino, Wendel sofreu trauma na face do jogo contra o Palmeiras. Na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, ele ainda sentia dores no local e nem participou do treino com o restante do elenco. O que vocês acharam do jogo? E aí, Xará, São A Paulo... vitória e a derrota. Então, esse paralelo, Michele, é o seguinte, o Zubeldia entrou para não perder, com medo de perder, né? Porque com 3 zagueiros e 2 laterais plantados lá atrás, são 5 zagueiros. Então ele limitou o time do São Paulo a se defender constantemente. Já vista que no primeiro tempo, né, Xará, o Everton não trabalhou. Sim. Diferente do goleiro do São Paulo, né? Ele foi mais exigido. O Palmeiras teve, nem sei dessa estatística, mas o Xará sabe com certeza que a posse de bola do Palmeiras foi o quê? 90%. Porque o São Paulo não trocava 3 passes, já perdia a bola e o Palmeiras marcou em cima no campo do adversário. O Palmeiras é mais time. O Palmeiras não fez uma grandiosa partida, mas o São Paulo possibilitou o Palmeiras de vencer o jogo. Foi no final do jogo, sim, mas o Palmeiras criou outras boas oportunidades para poder fazer outros gols. Diferente do São Paulo. O São Paulo teve 2 chances com o Ferreirinha, que chutou em cima do Everton, mas foi jogada que perda de bola da defesa do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador. Eu estou vendo os dados aqui. Pode ver a posse de bola para você ver. Então, eu estou vendo a posse de bola até... No primeiro tempo. Aí tá geral. Primeiro aqui, tempo é 90%. Ficou 52 a 48 no geral. Mas, olha só, chutes a gol. 14 a 2 pro Palmeiras. Nossa. Escanteios, 10 a 1 pro Palmeiras. No primeiro tempo foi 57% de posse de bola. Então, aqui ainda pro segundo tempo deu uma equilibradinha, mas assim, o Palmeiras teve todos os números favoráveis a ele. Como é que joga futebol sem chutar no gol? Pois é difícil, né? E nas 2 vezes que o São Paulo criou alguma possibilidade, o Everton apareceu muito bem, bem colocado, esperto no lance. O resultado do jogo acabou fazendo justiça à vontade que cada um teve de ganhar o jogo. Como o Xará falou, o São Paulo simplesmente entrou para não perder. Uma postura que não condiz com a grandeza de um São Paulo quando faz um clássico contra um Palmeiras. É clássico, gente. É um contra o outro. A história mostra que nem sempre quem é melhor ou está melhor vai ganhar o clássico. Quantas e quantas vezes a gente já não viu o time em pior momento ganhar um clássico? No clássico as coisas se igualam, os times se agigantam, mas o São Paulo parece que não fez questão de se agigantar e competir num clássico. Ele se posicionou bem, marcou bem, tanto é que o Palmeiras só conseguiu fazer um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas é muito pouco para um time que está quase na zona do rebaixamento. Não foi protagonista. De jeito nenhum. Né? Isso não é o Rafael aí, o Tressoldi é um belo zagueiro aí que o São Paulo tem que ficar com ele no meio do ano. Juan Tressoldi, né? É ótimo zagueiro, ganhou a posição de titular na minha opinião. E o Palmeiras criou chances, criou possibilidades, poderia ter ganho até com um pouquinho mais de folga. Esse que é do Sassuolo, né? Exatamente. O Xará, Michele, quando se elogia
Um zagueiro. Um goleiro. Por que será, né? É porque foi feia a coisa, né, gente? É porque o ataque não funcionou. É porque o ataque não... Como é que é? 14 chutes a 1? 14-2 e 10 o escanteios a destaque 1. foi o goleiro, que não tomou mais meia dúzia de gol. Então, Gente, num clássico, você ter só um escanteio a seu favor é um negócio meio bizarro. Ó, Michele, é o que eu tô te falando. O treinador, ele engessou o time. É. Por isso o São Paulo perdeu. Se o São Paulo tivesse entrado de igual para igual com o Palmeiras, teria um outro resultado, porque o de São Paulo é um bom time. Agora entrar acovardado, jogando por uma bola só, é muito pouco pro São Paulo. Quero falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio será comprado pelo São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que eu li em vários lugares é de que o São Paulo conseguiu o reempréstimo do jogador junto ao Lazio. É verdade, mas esse reempréstimo termina com obrigação de compra. Só para você entender, no ano passado, quando o São Paulo contratou o Marcos Antônio por empréstimo, ficou combinado que se ele disputasse pelo menos 50% das partidas, o Tricolor teria a obrigação de comprá-lo. São Paulo procurou a Lazio afirmando que não tem condição financeira de comprar o jogador por 25 milhões de reais nesse momento. E sugeriu um novo reempréstimo por mais uma temporada. E aí não vai haver mais metas a serem cumpridas. No final desse segundo reempréstimo, em junho de 2026, São Paulo inicia o pagamento para a compra do atleta. E o São Paulo tem certeza de que está fazendo um grande negócio, ainda que 25 milhões pareça bastante dinheiro. Isso porque o Tricolor consegue adiar o primeiro pagamento, diante da dificuldade financeira era algo importante, mantém o Marcos Antônio e mais. O Tricolor assegura que hoje o atleta já vale pelo menos o dobro do que esses 25 milhões de reais que serão investidos a partir da metade do ano que vem. Temporada atual do Marcos Antônio de titularidade, especialmente depois da lesão do Pablo Maia. Marcos Antônio e Pablo Maia de fato disputam ou formam uma boa dupla de volantes. Pablo Maia, inclusive, vai precisar mostrar bastante competência para retomar a condição de titular. O Massa fez a pergunta, dava para o São Paulo jogar mais? Uma boa parte da torcida acha que o São Paulo tem que jogar muito mais, Arnaldo. Contra o Palmeiras, não. É. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o máximo possível. Acho que a comparação é Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e São Paulo. E mesmo assim, com o Flamengo, o Palmeiras está em vantagem. Detalhe que só um parênteses, Arnaldo. O João Martins, ele falou, era uma vitória importante contra um adversário direto. Não é exatamente um adversário direto. Não, acho que talvez aí a palavra, o jeito, né? O adversário direto é um clássico, ele falou, é muito difícil fazer gol nesse time. O Zubeldia não ganhou do Palmeiras. Foram 5 jogos, são 4 como visitante, só no Morumbi. O primeiro jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo foi contra o Palmeiras no Morumbi, quando ele tinha um time mais próximo do Palmeiras. Foi o dia que ele colocou o Rames pela última vez com a camisa do São Paulo. Uhum. De lá para cá, o que aconteceu? O São Paulo fechou o cofre. O São Paulo se enfraqueceu. O São Paulo é isso. É o São Paulo com um elenco curto. A comparação é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Internacional. Essa é a... Onde está o Internacional no Campeonato Brasileiro? Mesmo os 9 pontos com o São Paulo. Onde está o Internacional Libertadores? Tentando se classificar. O São Paulo tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Agora, quando tiver os seus melhores jogadores à disposição. Agora é com o Lucas e o Oscar. O São Paulo ficou 45 dias sem os dois. Para ganhar do Mirassol, do Grêmio, do Vasco. Não vai ser com o Alves e com o Ferreirão. Tem que ser com os caras... né, que agora se recuperaram. A diferença é que o Internacional está machucando os seus jogadores agora. Vai ser mais difícil para o Inter. Talvez custe a Libertadores. Na Libertadores o São Paulo está passando. Né? E bem, né? E bem. E acho que o jogo com o Palmeiras tem sido um duelo sempre de xadrez. Né? Por isso que eu falo, é muito melhor ouvir análise sobre o São Paulo de quem enfrenta o São Paulo. De quem olha o São Paulo à distância. O São Paulo não consegue. Sabe por quê? E é difícil. Porque o São Paulino ainda se coloca como o tricampeão do mundo. E o São Paulo não é tricampeão do mundo. O São Paulo não é nem campeão nacional mais. O São Paulo não está brigando por isso. O São Paulo está em outra raia. É assim, é momentâneo. Isso não é... É só pegar, eu falei com o Verson antes de entrar aqui, é só pegar... 2014 é um ano marcante para o Massini, é o 7-1, não sei o que lá. 2014 o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, e o Palmeiras estava caindo para a segunda divisão. Ali era o contrário. De lá para cá mudou. O Palmeiras está lá, o São Paulo está aqui. E o São Paulo endurece os jogos com o Palmeiras. Taticamente falando, em termos de esforço. E é aquilo, quando vai para a troca, para o revezamento, não que o São Paulo tivesse um banco fraco ontem, o São Paulo começa a ter um banco, mas o Pablo nunca
não tinha jogado ainda, desde a fratura. O Oscar não tinha jogado ainda, desde a lesão. Então, a questão ainda física dos caras era muito distante. E o Mancini cita bem. No que o Zubeldia sente, o Palmeiras sente a questão do desgaste, diminui, o São Paulo começa a ter um mínimo de controle no jogo. E aí o futebol é maravilhoso porque tem coisas, tem detalhes. Se vocês repararem, a expulsão do Abel incendeia o estádio, no momento mais morto do estádio. É verdade. O estádio tinha abaixado, o Abel levantou o estádio com a expulsão dele. Saiu rapidinho, tal. E aí ele começa, né, porque é a comissão técnica, as trocas que o Mancini descreveu. Sai o jogo pelo lado, deixa o jogo com o lateral, com o Piquerez, e começa o jogo pelo meio. Que time tem 3 canhotos criadores para botar no meio da partida? Sendo que já tinha entrado o Felipe Anderson. Ele arriscou, né? Ele botou o Veiga como segundo. Ele arriscou e poderia perder. O São Paulo teve a chance. Então ficou um jogo mais Poderia tomar franco. um gol, sim. Poderia. E o Zubeldia arriscou também. Tem gente que olha o Palmeiras sendo apenas um time de criação. Ele não é, pelo contrário. O Palmeiras ele é menos criação, ainda mais por conta das condições do campo. O campo sintético permite pouca criação. Ele é mais rápido. É muito choque, força, bola parada, escanteio, pressão. É assim que é o campo sintético, gente. Né? Não é a cadência, vem cá, toca aqui, toca lá. Não é assim. O Palmeiras pode jogar de todas as formas. No sintético tem que jogar dessa forma. Tem que abafar o adversário, marcar a saída de bola. É assim que joga. Ganhar numa bola parada, ganhar num rebote de goleiro. Esse é o jogo do campo sintético. Agora, nessa comparação, o Palmeiras, e o Mancini assistiu Flamengo e Bahia, a questão das trocas, a questão física, ela vai se impor sobre o Flamengo também. Ela está se impondo sobre o Flamengo. 2 caras saíram machucados ainda no primeiro tempo. Né? Quantas lesões o Flamengo teve na temporada? Qual é a média de idade do Flamengo? Qual a questão de Arrascaeta? Agora o Felipe Luiz vai começar a Arrascaeta ou o Pedro, você vai ver. Nos jogos fora de casa, porque não dá para jogar os dois, senão você não consegue marcar pressão. O futebol é físico, gente. Não tem segredo. E o Palmeiras, milionário, montou um time físico. O melhor time possível para jogar uma temporada em 5 campeonatos ao mesmo tempo. É simples. É simples. O Palmeiras se armou, como sempre se faz, aliás, ele opta por jogadores mais físicos, mais jovens. E agora muito bons tecnicamente. Não são escolhidos só pela questão física e pela questão de idade. Também pela questão técnica. O Palmeiras contratou um cara de 25 milhões de euros que decidiu o jogo. Certo? É isso. Isso faria a diferença. E vai fazer a diferença na temporada. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, não sei. Tem os 3 próximos jogos desafiadores para manter a liderança do brasileiro até a parada. Não sei como será o Mundial para Palmeiras e Flamengo. Qual o impacto positivo, negativo. Se vai ter algum que vai correr por fora, como o Cruzeiro e tal. Mas não tem comparação. A ponto de a gente já perceber no discurso que o Flamengo vai para a janela com o pé na porta, porque senão ele não vai ganhar nada. E o Palmeiras vai ganhar tudo. E o São Paulo não vai para a janela. Então não é uma outra raia. É uma outra raia. Onde o São Paulo pode se dar bem? Na Libertadores. Se o São Paulo joga com o Palmeiras na Libertadores, vai ter jogo. Lá e cá. Principalmente com o time titular. Lá e cá. Entendeu? Lá e cá. Vai ter jogo, sim, é verdade. No maratona de 38 rodadas, esquece. O que o São Paulo tem que fazer é o que o Mancini falou. Começar a ganhar os jogos em que ele não pode perder. Não pode perder pontos. Como mandante. Como mandante e sair desse negócio. Senão, é que acontece com o Corinthians. Senão você leva os jovens para mais para baixo ainda. Só informação importante. O Verdão está de olho em Alan Franco, zagueiro argentino de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em dezembro. O tricolor tenta há semanas, há meses, a prorrogação do contrato com Alan Franco sem sucesso. E o Márcio Espímpolo, jornalista e meu parceiro do Cancelados, afirmou na Rede TV que o Palmeiras já abriu conversas. Dá uma olhada na frase do Espímpolo, abre aspas, eu tenho uma bomba. O São Paulo, se você não renovar com o Alan Franco, o Palmeiras vai pegar. O Abel já mandou ligar para o rapaz, fecha aspas. Antes de gravar o vídeo, consultei gente do Palmeiras e do São Paulo. No Palmeiras, ninguém quis tratar sobre o assunto. Já no São Paulo, a resposta foi: a gente não descarta essa possibilidade de Palmeiras estar tentando fechar com o Alan Franco.
Jogador que chegou ao São Paulo há bastante tempo, mas só conseguiu decolar de fato a partir da contratação do Zubeldia. E para mim hoje o Alan Franco é, de longe, o melhor zagueiro do tricolor. Temporada de 20 jogos, desde que foi contratado já são 96 partidas. E se o Alan Franco se mudar para o Palmeiras no final do ano, o São Paulo, além de não ganhar nada, vai ver se repetir a história do Caio Paulista, alguém que com a camisa do tricolor ia muito bem, mas que acabou optando por jogar pelo São Paulo, pelo Palmeiras, no caso. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor vai entrar em campo amanhã jogando em casa contra o Libertad pela fase de grupos da Libertadores. No momento o São Paulo lidera o grupo D com 10 pontos. Em segundo aparece o Libertad com 7, em terceiro o Alianza Lima com 4 e na última colocação o Talheres com 1 ponto. Então o tricolor está muito bem na Libertadores. Em 4 jogos, venceu 3 jogando fora de casa e empatou 1 em casa. Mas eu discordo de alguns comentaristas que começam a falar que a temporada do São Paulo está boa porque o time está muito bem na Libertadores. Mas, na minha opinião, o Libertad, o Alianza Lima e o Talheres estão num nível muito abaixo do São Paulo, diferente de alguns clubes brasileiros, como o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo, Palmeiras, entre outros, né, galera? Então, na minha opinião, o São Paulo tem que começar a focar mais no Campeonato Brasileiro, até porque o clube atravessa uma grande crise financeira e não pode começar a correr o risco, né, de cair para uma segunda divisão. Até porque no momento está apenas 2 pontos à frente do Z4. Eu vejo alguns comentaristas sempre inventando desculpa quando o São Paulo perde, que o elenco é muito fraco, né, comparado com dos anos passados. Eles sempre falam que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil porque tinha um elenco melhor, que não sei o quê. Mas vamos ver, né, pessoal? Eu trouxe aqui um time do São Paulo na final contra o Flamengo da Copa do Brasil. Tinha Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Caleri. E o time do São Paulo esse ano, que não conseguiu vencer a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu em casa para Ponte Preta, tinha Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Bobadilha e Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Esse foi o time que perdeu de 2-1 em casa para Ponte Preta. E na minha opinião, o time desse ano é até melhor, né, pessoal, do que aquele que foi campeão da Copa do Brasil. Então chega de desculpa, né, falar que o elenco do São Paulo é muito curto, que é muito fraco, que não sei o quê. Na opinião de alguns comentaristas, eles falam que agora que o Lucas Moura voltou e o Oscar, o São Paulo vai engrenar, que não sei o quê. Mas lembrando, né, galera, tinha esses jogadores no Campeonato Paulista e perdia vários jogos jogando em casa. E após a partida de amanhã contra o Libertad, o São Paulo volta a campo no sábado, agora jogando em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Já na terça-feira, dia 20, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Náutico, precisando apenas de um empate, né, galera, para se classificar para a próxima fase. Já no dia 24, vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. No dia 27, vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. E no dia 31, vai jogar fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então esses jogos contra o Grêmio e contra o Mirassol jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa ganhar, né, galera? Até porque não ganhou jogando em casa contra o Sport. Agora o último colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 2 pontos e na última rodada tomou 4-0 do Cruzeiro. Aí eu tenho que escutar alguns comentaristas falando que é falta de elenco, né, galera? Não dá para entender. E agora, segundo Jorge Nicola, o Palmeiras se interessa pelo zagueiro do São Paulo, Alan Franco, que tem contrato com o Tricolor apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato no meio do ano com o rival e fazer como fez o Caio Paulista, né, galera? Então agora essa diretoria do São Paulo sim tem muita culpa. A gente fala tanto de treinador e de jogador aqui no canal, mas se esquece dos comandantes.
Até porque essa grave crise financeira que o São Paulo atravessa também tem muita culpa a atual gestão, já que praticamente dobrou a dívida do São Paulo nessa gestão, que está chegando a quase R$ 1 bilhão. E o São Paulo também pode perder o Lucas Ferreira. Ele tem contrato até 2028, mas a multa para clubes brasileiros é baixa, de apenas R$ 40 milhões. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!